Fala galera que curte o Falando de Futsal oficial no YouTube. Eu sou o professor Maurício e eu estou passando aqui para dizer que hoje nós teremos uma aula com o professor Fernando Romano. Ele vai falar para a gente sobre marcação Y, marcação espanhola ou 2-1, como vocês queiram chamar. Espero que vocês aproveitem a aula, curtam o canal, ativem o sininho porque tem muita coisa boa vindo por aí. Valeu! Quando eu propus de falar da defesa Y, eu ia até falar dessa aula lá no módulo, a gente teve uma aula no módulo 6 de defesa Y na escola e ainda a gente estava construindo, eu debatendo com o Neto, com o Choquito, porque a gente vem enraizando algumas formas diferentes de pensar para tentar sair do tradicional, forma de ensinar, e principalmente para a gente voltar para a linguagem das crianças, cara, do adolescente, que a gente sabe que o grande problema não é no nosso conhecimento, né, como a gente vai explicar, e como nossa criança, nosso aluno, nosso atleta vai aprender. Eu acho que é aí que a gente está parando numa vertente, que a gente não consegue unir as informações com as expectativas dos nossos atletas, como vão aprender. Então, a gente precisa criar mecanismos, e os estudos estão sendo amparados por isso, para poder diluir as informações, para que o cara consiga entender, e a gente consegue colocar em prática o mínimo possível para a gente ter competitividade, né? Porque a gente sabe que no quadro negro, na lousa, na prancheta, no tactical pad, ninguém perde. Isso aí ninguém perde mesmo. Ali ninguém perde, ali todo mundo tem a solução para jogar, mas quando a gente entra no caos, né, Diegão? Quando a gente vai lá para o caos, é aí que a gente compreende. Então, quando a gente começou a discutir sobre defesa, veio a primeira analogia, né? O que eu penso como futsal, como esporte. Então, a gente começou a pesquisar para ver como que o nosso atleta precisa, o nosso aluno precisa entender o esporte como cooperação e oposição. Baseado em estudos, segundo Ferreira, né, um dos artigos científicos, o futsal orienta-se por movimentações e ações de ataque e defesa, né? Neto sempre fala, e a gente começou a compreender que o jogo é de gato e rato. Um fugindo, o outro pegando. Um movimentando e o outro correndo atrás do movimento. Um ludibriando e o outro tentando ser o certo. Então, são ações contrárias, né? Que são realizadas simultaneamente pelas equipes que estão envolvidas. O futsal se enquadra como uma modalidade de cooperação e oposição. Para a gente falar sobre esporte coletivo, para passar defesa, ataque, nossos atletas têm que saber que ele tem uma oposição e tem que ter cooperação, principalmente na defesa. Principalmente na defesa. Não existe defesa sem cooperação. E que acontece sobre uma intervenção, que é a bola, objeto móvel, de forma alternada. Eu adaptei aqui o quadro de Bayer, tá? Jean-Claude Bayer, né? Tem bastante artigos publicados, ele fala muito de tática, princípios de jogo, princípios operacionais, fala bem de algumas coisinhas sobre tática individual, tática coletiva, e esse quadro ele coloca a definição de CAN. CAN seria companheiro, adversário e meio ambiente. A relação, são as conexões entre o companheiro, o meu adversário e o ambiente que eu estou proporcionando. O futsal, ele tem o caminho ligado pelo espaço comum, tá? E a participação é simultânea. Se você comparar com os outros esportes, os esportes de invasão, ele traz essa premissa. Basquete, handebol, futebol e futsal, eles jogam no espaço comum, a participação são simultâneas, são de todos de uma vez. Se você pegar um esporte, por exemplo, voleibol, por mais que é uma equipe coletiva, você vai conseguir ver que é separado, tá? É separado, não tem a relação, interligação com o seu adversário, e eles são alternados. Então, assim, eu jogo, passo a bola para lá e fico esperando. Então, quando a gente começa a falar do jogo de cooperação e de oposição, a gente precisa entender que o centro de estudo para o nosso treino, para o nosso planejamento e a forma que a gente passar é espaço comum com participação simultânea. É um quadro bem adaptado, tem bastante vertentes, eu tentei simplificar bem, né? E a gente veio falando muito sobre esse quadro aí para tema das aulas. E aí, a gente chega na tática defensiva, que se diz a respeito em ações em que a equipe não detém a posse de bola, tentando impedir que o adversário consiga desequilibrar o seu setor. Então, quando a gente fala de tática, né? Eu explico dessa forma bem lúdica.
A nossa equipe é uma engrenagem cheia de dentinhos. E tem uma correia lá na engrenagem. Essa correia é nosso estudo, é o nosso treino, a correia é o nosso treino. A gente começa a girar. Se quebra um dente, essa correia já não vai girar legal. Se quebra 2 dentes, a correia vai escapar. Então, quando a gente vem falar de tática, a gente vê que a gente tem que tentar o equilíbrio da nossa equipe, de todas as definições, todos os conceitos, a favor, no caso, de desequilibrar o meu adversário no setor que eu estou jogando. Uma das definições. Quando a gente entra na questão da tática, a marcação pode ser realizada, isso que a gente fala, né, individualmente ou zona, em todos os espaços da quadra, aumentando ou diminuindo. E pai comportamento, né? Quando a gente chega na parte de tática, né, a gente fala, pô, meu atleta, minha equipe não tem, eu quero que marque a pressão, eles não têm comportamento de pressão. Será que eu estou errado? Será que eu estou sabendo passar? Qual é o comportamento dos jogadores para ele ter durante o treinamento, durante o jogo? Então, assim, se eu treino só pressão, só pressão, só pressão, e o jogo às vezes me pede meia pressão, será que eles vão ter o comportamento de jogar meia pressão? Então, os comportamentos dos jogadores, quando a gente fala de defesa, né, eu estou transitando primeiro uma fase conceitual para a gente chegar lá no finalmente, e até a proposta, como a gente vem desenvolvendo lá no Team Cabeça, de como passar as marcações no jogo setorial, jogo de defesa setorial. Então, o comportamento ele pode ser pressão, meia pressão, quadra inteira, meia quadra, marcação com dobra, marcação sem dobra. Esses termos que eu estou utilizando, acho que a grande maioria, a gente aqui, não tenho certeza que a grande maioria acontece. Mas como veio uma sequência de estudos, eu resolvi não rifar eles para não perder a lógica. E aí a gente vem nos princípios, né? Os princípios gerais. Então, quando a gente vai falar antes de qualquer desenho defensivo, temos que estar atento como que eu vou esperar a minha equipe de comportamento dentro do que eu vou querer marcar. Então, eu preciso saber. Então, tem os princípios gerais de defesa. Vamos lá. Antes de falar de princípios gerais, vamos saber o que é princípios, né? Princípios são aberturas, rumos, nortes, de orientação, dentro de uma bagunça e o caos, que é o jogo de futsal. Então, quando a gente coloca princípios, a gente entra, tem aquele vídeo do trânsito do semáforo na Índia, né? Que não tem semáforo, um cruzamento, passando uma porrada de carro, e esses princípios norteiam os caminhos deles se cruzarem as avenidas, as ruas, para que não esteja ninguém fazendo colisão, colidindo um com o outro. Então, o que eles fazem? Eles aceleram, freiam, param um pouquinho, o outro passa, eu vou entrar para a direita, eu ando um pouquinho para a esquerda. Então, quando a gente fala de princípios, é um rumo que a gente faz para organizar a bagunça e o caos, e o futsal não deixa de ser disso. E os princípios gerais, eles estão totalmente ligados à lógica do jogo, tá? Quais são as lógicas de jogo? Especificamente na defesa. Descendo nesse quadro aqui, na esquerda, a gente vem falar que, quando eu estou falando de defesa, meu objetivo maior é criar superioridade numérica, evitar a igualdade numérica e impedir a inferioridade numérica. Como que eu quero passar uma marcação Y se a equipe adversária vai lá e faz um jogo de quina, um jogador na lateral e outro jogador lá na linha de fundo, a bola entra na lateral e vai um jogador meu só fazer essa abordagem. Ele está sabendo qual é o princípio operacional da nossa defesa? Não, ele vai ficar em inferioridade numérica. Eu tenho que solicitar ajuda para pelo menos ter a igualdade numérica. Tá? Pelo menos ter. Jogo de 2 contra 2, jogo de duplinha, a gente condiciona muitas ações de tática individual. Se o meu time está treinado, eu vou condicionar ele no princípio geral de defesa. E, como princípio de ataque, e também o princípio de defesa, toda vez que nós estamos em superioridade numérica, automaticamente a gente tem mais ações sucessivas de êxito para recuperar ou para atacar a bola. Se vocês quiserem, galera, quiserem interromper, falar, vamos aí, é troca de ideia, tá? É um material que eu montei aqui, pode ficar à vontade para a gente aí perguntar sem crise. Então, a gente transitou pelo princípio geral de defesa, agora a gente vai transitar pelos princípios operacionais, tá? O que seria operacionais? São comportamentos, quando a gente fala de operações, são comportamentos que devemos ter baseados na minha ideia do jogo.
Então, vai lá, eu vou falar especificamente de defesa para não ficar muito alongado. Então, quando eu falo de defesa, minha equipe tem que ter comportamento em qualquer setor da quadra de impedir a progressão do adversário. Por mais que ele está perto da minha área, dentro do quase do meu gol, a gente tem que ter esse princípio de operação, esse comportamento. A bola chegou aqui, você não vai passar. Eu preciso reduzir esse espaço para que esse espaço, quanto menor seja, mais pressão eu transfiro para o atacante. Porque o atacante, ele se relaciona com espaço e bola, e eu estou só com espaço. Então, eu tenho que diminuir a situação. Quem tem mais dificuldade? O atacante ou o defensor nesse sentido? Lógico que é o atacante, porque ele conduzir as ações de ataque dentro do espaço e se relacionar com a bola é muito mais complexo do que eu estar sem a bola. Mas vocês veem que, na maioria das vezes, isso não acontece. Quantas vezes a gente dá instrução, pô, a gente está dando muito espaço para a bola entrar, pô, a gente não está tendo uma atitude agressiva, não estamos passivos na defesa. Por quê? A gente está inferindo, literalmente, os princípios operacionais de defesa. Como que eu vou querer marcar pressão, seja na meia quadra, seja lá embaixo, igual o Banespa fazia lá com o Seba, o Seba até criava, né? Ele até brincava com a gente. Eu fui o único que criei a linha super defensiva, que é a linha lá que fazia no sub-11 lá dentro da área. Mas como que eu vou ficar lá embaixo parando se minha equipe tem um comportamento de deixar o jogador, o portador da bola, ter tempo e espaço para pensar? Então, outro princípio operacional, proteger a sua meta. Isso aí vem até a lógica do jogo, né? Quando a gente está com a bola, quando a gente está sem a bola, o que a gente precisa fazer? Fechar o corredor central protegendo a nossa meta. Anular as situações de finalização de adversário. Quando a gente fala de anular situações, é bem subjetivo, né? Porque o cara pode finalizar na linha lateral, claro que pode. Só que qual a probabilidade de a gente tomar o gol da linha lateral? É menor do que for no corredor central. Tá? Então, quando a gente fala de anular, é assim, a gente, de preferência, não deixar chutar nunca. Mas se caso a gente tiver como opção na nossa defesa jogar o cara para lateral e finalizar porque o meu goleiro é muito bom, perfeito. É esse componente que a gente vai tratar o jogo do primeiro ao último minuto. E também, como princípio operacional, recuperar a posse de bola. Então, quando a gente vai falar sobre defesa, a gente não pode deixar de passar para os nossos atletas esses princípios. Porque aí o desenho, em várias participações de curso, de debate, e em bate-papos que a gente faz, a gente tem uns bate-papos, o Diegão até participa, né, com a gente lá também, lá no informal, eles perguntam, mas qual desenho você coloca para defender? Não, não coloco o primeiro desenho. A gente vem falar de conceitos e princípios. Se ele compreende 50% a 60% desses princípios gerais, operacionais, e os fundamentais que eu vou estar falando logo em seguida, qualquer desenho está encaixado. Qualquer desenho está encaixado. Agora, passando pelos princípios fundamentais, né? Os princípios fundamentais são componentes bem menores, tá? É os que dão suporte total à nossa proposta de jogo. E tirando de um artigo científico, e infelizmente, assim, muito pobre, eu venho dizer para vocês, todos esses conceitos nunca são produzidos para o futsal. Você encontra alguns princípios fundamentais no handball, no basquete e no futebol de campo. O futsal não produz material. É uma pena. É uma pena. É uma pena mesmo. Então, tudo que a gente vem conversando, vem se adaptando, e não só a gente, não, muita gente que está falando sobre contexto teórico, transferindo para a prática, eles vêm trazendo de uma realidade do futebol de campo. Tá? E a Universidade do Futebol é uma grande sala de aula, uma grande biblioteca para a gente traduzir esses conceitos para a nossa realidade, buscar, enfatizar, simplificar. Então, é uma pena que a gente tem poucos estudos. A gente tem muitos estudos de scout, incidências, mas voltado para o jogo de futsal é bem pouco. Então, quando a gente fala de princípios fundamentais, a gente vem na questão de o que é pequeno para o suporte do nosso jogo. Então, o que é grande, mas de proporções menores para o suporte do nosso jogo. Então, na literatura de Costa, a gente consegue achar contenção. Que contenção, como a gente pode falar para os nossos alunos, atitude, comportamento, tá? Então, como é traduzido isso nos princípios durante a realidade do jogo? Então, quando falamos em contenção, é diminuir o espaço da ação ofensiva do adversário. Você vê que é uma coisa interligada, fazendo conexão com a outra, né? A gente falou de princípios operacionais e os fundamentais. Você vê como as coisas se relacionam. Parece ser muita coisa, mas ao longo do tempo,
quando a gente vai passar na prática, isso vai simplificando, porque uma coisa tem a ver com a outra. Diminuir o espaço da ação ofensiva do adversário, tirar o tempo de pensar, tirar o tempo de comportamento passivo da nossa equipe para poder agredir a equipe adversária, fazer muito mais o nosso adversário agir e reagir do que pensar. Porque a gente sabe que a tomada de decisão, quando ela é válida, é através do pensamento. Mas para o cara pensar, ele é lento. Se ele está pensando numa situação, é porque eu estou dando espaço. Então, vamos fazer o cara jogar sob pressão. Agir e reagir. Agir e reagir. E tenho quase certeza absoluta que hoje a nossa base pouco passa por esse processo de pensar e reagir. Muito pouco. Eu falo da base voltada para as equipes de competição mais lá em cima, tá? Eu não vou nem falar do escolar, porque o escolar é uma realidade totalmente, é um outro mundo, outro patamar, que nem diz Bruno Henrique, né? Então, quando a gente mantém pressão, e se é condicionado a gatilhos ou comportamentos gerais da equipe, o nosso adversário ele não vai mais pensar, ter aquela liberdade para pensar. Ele vai agir e reagir. Quando ele age e reage sem embasamento, sem um alicerce, a probabilidade do cara errar é grande. Então, sobre contenção, a gente diminui o espaço da ação ofensiva do adversário. Induzir a progressão do portador da bola. O que a gente induzir? Se a lógica do jogo a gente pede, lá nos princípios operacionais e nos princípios gerais, que a gente tem que tirar o cara da nossa região da meta central, do corredor central, nós temos que jogar para onde, o cara? Para trás, para a diagonal para trás, para as laterais. Então, a gente contém o nosso adversário com esses mecanismos. Atrasar o ataque ou contra-ataque sempre do adversário. Sempre. Sempre. Nunca tomar atitudes, principalmente por as ações combinadas de locomoção e base de defesa, né, seria a parte motora e o posicionamento das pernas de forma destrambelhada. Então, se a gente não está preparado, aborda, depois desarma. Proporcionar maior tempo de organização defensiva. Vocês conseguem ver que é uma sequência? Se eu conseguir atrasar, automaticamente, qual que é a próxima etapa? Eu tenho tempo para organizar e impedir a finalização da meta. Então, os princípios fundamentais de contenção seriam esses 5 tópicos que um vem se relacionando com o outro, um vem se fazendo uma conexão juntamente com a outra. O princípio da cobertura defensiva que a gente encontra, né, que nada seria o apoio ou auxílio, traduzindo para a nossa realidade do futsal. Então, a gente tem que servir de obstáculo ao portador da bola, fazer com que o cara esteja lá na quadra, perto do tiro de meta dele, se desgaste muito, para que quando ele chega na zona central, onde a cobertura está montada, ele chega totalmente cansado, sem precisão de agir e pensar, chega totalmente fadigado, e é aí que eu roubo a bola. Aí que eu preparo, como foi aqueles vídeos que a gente debateu da Espanha, né? A cobertura que vai atrás da bola. Então, os caras desgastam pra caramba lá na primeira linha, chega na cobertura, ela chega inteira. Chegou inteira, eu roubei. Na maioria das vezes, estou bem posicionado para ter superioridade numérica. Transmitir segurança ao companheiro que vai fazer a abordagem, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a abordagem, uma pressão mais ativa lá na linha 1, lá de defesa, na zona verde, que eu vou falar mais à frente, eu vou meter o pé com certeza, porque eu sei que eu tenho gente aqui de cobertura. Com certeza eu vou pôr. Se eu vou meter o pé correto ou errado é uma outra questão. Aí a gente tem que trabalhar a tática individual, a tática de grupo e a tática coletiva para poder isso ter sucesso. Mas largando mesmo, peladão, o treino do coleta lá, que é 2 treinos na semana só coleta, o cara vai colocar o pé, ele vai, por empirismo, né, ele vai colocar o pé lá em cima, porque ele sabe que tem mais 3 jogadores para ajudar ele lá atrás. Antever a ação e auxiliar seu companheiro, né? Quando a gente tem essa cobertura muito bem montada, esse auxílio, esse apoio bem condicionado, a gente consegue compreender que a visão externo estreito seria externo à quadra, estreito para a bola. Fica muito mais simplificada. Eu consigo até ser um mágico. Eu começo a ver o cara girar o corpo, opa, vou dar uma miguezinha, vou dar uma adivinhadinha, porque eu sei que o passe vai entrar lá. Eu não vou chegar tão atrasado lá. Então, esse princípio fundamental de apoio e auxílio, ele vem caracterizando essas 3 sequências, né? Que você pode ver que é sempre uma coisa sempre seguida da outra, né? Os estudos veem que é proposital. Você entende um, se relaciona com o segundo e com o terceiro.
o princípio de equilíbrio, que seria a relação, o que seria o equilíbrio, traduzindo? Sua relação direta com a bola. Tá? Então, se eu estou defendendo, eu quero criar superioridade e garantir a igualdade. Garantir estabilidade na disputa da bola. Como que eu garanto a estabilidade? Jogo de igualdade e superioridade. Igualdade, o jogo de duplinha, tática individual entra nisso aí. A tática individual, o jogo de duplinha a gente trabalha muito. Desarme, abordagem, tá? Uso das mãos, equilíbrio do corpo para poder desarmar. Não posso chegar desequilibrado porque eu vou pegar a bola nunca vai ficar a meu favor. Eu estava até falando com o André, né? Que o ano passado, no Sub-9, ele chegava todas as primeiras linhas pegando. Só que eu nunca tinha bola. Ou a bola era lateral, defensivo dos caras, ou era lateral ofensivo, ou a bola espirrava, ficava aquele jogo solto, vivo, e a gente não conseguia. Tá? Então, eu não conseguia ter estabilidade defensiva, porque chegava sempre com inferioridade numérica, e quando chegava o segundo, a gente chegava sem equilíbrio, sem postura, sem ajuste. Ajudar os companheiros com a execução das ações coberturas defensivas, né? As ajudas, os apoios. Fechar linhas eventuais de passe, né? Quando a gente começa a entender que o jogo é de passe, né? O passe é a ferramenta que a gente tem é a maior ferramenta de comunicação da equipe. A gente começa a fazer a foto-imagem, ver aonde os possíveis passes podem entrar. Então, quando a gente tem postura e de equilíbrio bem trabalhado, a gente facilita essas antevisões, né? Esses imaginários que é muito característico e às vezes falha nas crianças, né? A gente monta material para criança, a gente sabe que isso aí pode ser que tenha sucesso muito pouco, mas o segredo está nessa proposta de a gente poder repetir, né? Repetir. Então, a gente sabe que não vai ser sucessivo sempre, porém, ele estando bem equilibrado, bem posturado, bem posicionado, é mais fácil ele adivinhar algum lance. E o jogo, às vezes, necessita de muitas adivinhações para a gente poder ter ação ofensiva superior ao meu adversário. Marcar os jogadores que podem receber a bola, marcar sem quem está sem a bola, né? Jogar sem a bola, que é uma expressão muito antiga, e recuperar ou afastar a bola da zona de onde se encontra. Principalmente quando chegar lá na defesa setorial, que eu vou falar para vocês, da zona vermelha, né? Que a gente fala que é a zona de perigo. E o princípio fundamental de defesa, concentração, que é induzir o adversário para o local de menor perigo. Quando a gente proporciona à equipe adversária um local que vem inferir menos perigo para mim, que vem trazer ele para a armadilha, que é a minha defesa, é sinal que eu estou concentrado. Entendeu? É sinal que eu estou concentrado. Então eu falo assim, eu tenho uma puta cobertura de fundo, de lateral. Eu vou induzir meu jogo de defesa para lateral. Quando eu faço e eu vejo que o cara entrou lá, eureka, deu certo. E aí eu estou concentrado, aí é só fazer aqui o combinado. Quando a gente tem esse princípio bem elaborado nos nossos treinamentos, nas nossas atividades, juntamente com a nossa equipe, aumenta a proteção, a sensação de proteção da nossa meta. E condiciona o jogo ofensivo para as zonas de menor risco. Se eu tenho um goleiro que pega muito, é um puta goleiro debaixo das traves, por que eu vou deixar o cara só finalizar de média no meio, de pequena distância? Vou jogar o cara tudo para lateral. Então eu vou me concentrar minha defesa para arrastar, para abrir o cara. Ali você pode chutar à vontade. Eu vou acreditar que o meu goleiro vai encaixar e vai me armar uma transição rapidamente, que é o meu forte hoje de treinamento. E passando antes de fechar aqui, né? Que seria a compreensão de jogo por parte da equipe e a sua relação, em relação à sua ideia de jogo, que se chama unidade defensiva. Garantir estabilidade espacial, síncrona, dinâmica das linhas ofensivas do adversário. Aquele vídeo do Cascavel e Corinthians, eu faço essa analogia nisso. Quando o Corinthians desceu 2 metros na defesa, você viu que aquilo lá estava tudo mapeado pela linha de defesa dos caras. E o Cascavel ficava movimentando. Quando a minha equipe tem a unidade defensiva bem compreendida, dá 2 passos para trás, continua marcando firme para garantir estabilidade espacial, a sincronização e a dinâmica dos adversários, da linha do adversário. E uma hora os caras vão errar, eles vão ficar para sempre fazendo aquilo. E a hora que errar é aí que eu abordo. Aí que eu vou ter uma atitude agressiva. Diminuir a amplitude ofensiva, né? Quanto maior o tamanho do espaço que os caras têm para jogar, maior é a relação e a interação do ataque com as ações ofensivas. Proporcionar mais jogadores se posicionam de maneira ideal para a defesa sempre compacta, bem posicionada e automaticamente bem fechadinha.
Defesa bem fechada, ela pode ser na alta, média, baixa, na zona de não entra a bola. Tá? Então, essa primeira parte eu passei para vocês, foi uma parte mais teórica, mas vocês vão ver que vai ter bastante fundamento daqui para frente para a gente compreender que, às vezes, o desenho não é tão importante antes de toda essa parte teórica, que a gente tem que conhecer e temos que saber a forma que vai transmitir para nossos miúdos, adolescentes, adultos, seja quem for. Daí basta a gente adaptar a língua em cada faixa etária. Naquela parte mais teórica sobre os princípios, né, que a gente falou para compreender mais como a gente pode se dirigir ao nosso treinamento, aos nossos alunos, aos atletas, a gente vem falar já da defesa 2-1-1, e eu não fiz menção à defesa ao contrário, né, que é a 1-1-2, como o Marquinhos Xavier gosta, até porque eu não tenho material, não tenho vivência, nunca fiz. Então, assim, e quando você vai pesquisar isso, quase pouco tem, né? Marquinhos Xavier teve muito sucesso isso em Copa Grill, porém, funcionou só na Copa Grill porque o grupo, no caso, Diegão, correspondeu com ele, você viu? Comprou a ideia. Porque quando foi para a CBF, essa defesa não funcionou. Então, quando a gente vai falar da zona, a gente sabe já, né? Que é uma parte mais central, onde o atleta ele é responsável por uma parte da quadra, ele condiciona a marcação dele dentro de uma parte da quadra, sem fazer acompanhamentos e procurando sempre a relação espaço e bola. Muitas vezes eu vejo, principalmente no escolar, eu começo a notar, a marcação zona a gente se confunde com a marcação de espera, né? Por quê? Porque o cara se condiciona, põe a muleta lá, eu estou no meu espaço e já era. Mas ele não faz a comunicação com a bola. A marcação zona, ele proporciona um tempo de quadra para os caras avançar, porém, eu preciso ter contato, olhar, eu falo para as crianças, você tem que passar aqui da visão de raio-x em cima da bola, para a bola derreter, para a bola ficar oval, para você roubar. Então, essa linguagem é muito legal você colocar com as crianças, porque elas começam a fazer imaginação, a visão de raio-x. Então, assim, você está marcando um espaço, sim, só que você não pode tirar a visão da bola. Fica na bola, passa a visão de raio-x lá, derrete a bola. Então, você não pode perder ela nunca da sua visão, da sua comunicação. E a pressão, quando a gente continua também, no caso da 2-1-1, marcando espaço, só que na linha lá em cima, né, 2 jogadores mais agressivos, pressionando o adversário. Geralmente, aí também entra a característica pessoal. Dentro da defesa setorial, a gente monta a equipe sobre as características pessoais do nosso elenco, do nosso grupo. Então, aqui eu só trouxe uma quadrinha para ficar depois, quem quiser material, posso fornecer. Tá? Eu coloco sempre o nome, o Neto que desenhou essa quadra, porque eu coloco. Tem que dar menção. Porra, os caras começaram a fazer as coisas do Neto, os caras estão vendendo até prancheta na Índia, igual dele, cara. Pô, tá de sacanagem, o Neto tava pistola da vida outro dia, ele falou, porra, não aguento mais, cara, o cara tá vendendo a prancheta que eu criei, o cara tá falando o que eu falei, tá vendendo produto. Falei, tem que pegar e patentear, mano, vamos gastar dinheiro. Mas eu sempre gosto de mencionar todas as fontes que eu consigo debater, estudar, aprender, buscar informação. E quais são os conceitos da defesa Y? Né? Muitos conhecem, né? Mas eu vou traduzir ela daqui a pouco para a defesa setorial. A gente sabe que são 4 linhas de formação, de marcação, né? A primeira linha com 2 jogadores, a segunda linha com flutuante, jogador da comunicação, com maior senso de cobertura, jogador que tem o comando, antivisão do lance mais aprimorada, né? A gente estava naquele vídeo lá, Maurício, lembra da Espanha? Sim. Que a gente estava falando lá, o Renato falou, pô, você vê, o cara da cobertura, ele só olha a bola. Ele só olha a bola. Cara, ele não quer saber, ele não quer... Porque, assim, ele sabe que ali a linha a armadilha que se a bola entrar lá, ele sabe, é aqui que eu faço, aqui que é a minha. Então, ele vai ficar sempre com a bola. A segunda linha da marcação sempre é um marcador flutuante com maior capacidade de ver essas situações do jogo. A última linha, com o marcador fazendo cobertura, do pivô, geralmente eles são eu falo assim, é a marcação mais engessada, né? Ela tem a liberdade de transitar entre as linhas, porém, ela tem menos possibilidade, ela é engessada, ela fica grudada lá, porque ele já tem um jogador segurando ele. E quando, dependendo da categoria, né,
Eu não acredito que até o sub-11 o goleiro ainda consiga fazer coberturas com grande eficiência. Vocês que estão na federação, na escola eu sei que não tem isso mesmo. Na federação não sei como que está aí, 9, 10, 8, os goleiros estão saindo, quem marca Y muito para fazer cobertura. Eu não tive. Então, isso aqui dentro da. O goleiro do Santos faz, o goleiro do Palmeiras faz, o Corinthians faz. 3, né? De quantos times tem lá? 60? Os grandes costumam fazer, agora dos menores é mais difícil. Então, aqui eu coloquei a quadrinha aqui só para exemplificar, né? Como fica o desenho, né? Da defesa Y. E quais as características? A gente, quando for falar para o nosso atleta, a gente tem que pegar e passar que ela é predominante, realizada por setores e espaços, através da marcação zona. Ele não tem nenhum tipo de acompanhamento do jogador que está sem bola. Em muitas ações, ele vai acompanhar um jogador que está com a bola. Se o seu jogador está arrastando a bola, você acompanha. Porém, se ele se livrou da bola, a não ser que não ficou mais ninguém, você recompõe. Porque se não ficou mais ninguém para receber a bola, é sinal que alguma coisa entrou. Bola para frente, a bola entrou, passo para frente. Tá? Ninguém hoje, com tanto conhecimento, e acredito ainda que ninguém faz a tática do índio, né? Joga a bola aqui na lateral e sai os 3 correndo lá para frente e vamos que vamos. Todo mundo atacando igual o índio em bloco. Apresenta maior segurança para os jogadores, porque sempre tem coberturas. São distribuídos de forma homogênea na quadra, né? E os jogadores estão ocupando espaços de forma organizada, onde sempre há espaço e autonomia para transitar entre as linhas. Aí a gente entra com as táticas individuais. Como que eu quero que meu Y não seja engessado? Vamos trabalhar a tática individual de cobertura, antecipação, abordagem. Vou colocar alguns alertas aqui, que aí vocês vão, como a gente pode mencionar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala, voltando só um pouquinho aqui, quando a gente fala predominantes de setores, eu uso esse tipo de material para explicar para os meus atletas, tá? A bola entrou aqui, eu vou ocupar o setor, tá? Ocupei o setor. Eles são distribuídos de forma homogênea e bem compactados dentro da quadra. Você pode ver aqui, além das linhas de formação, esse cara tem total segurança de colocar o pé na bola, porque minha equipe sempre está bem distribuída. Se ele meter a bola, ainda eu consigo ter pelo menos 1, 2, 3 linhas, 4, ou na das piores hipóteses, 3 linhas com o goleiro, entendeu? Então, eu estou sempre bem distribuído de forma homogênea. E aqui no quadro azul, a gente vê, olhando para um olhar mais macro, que o espaço da equipe verde, ela pode ver como está bem compactada. Ó, estou fechando sempre a zona de perigo, que é a lógica de defesa, né? Lógica de jogo de defesa, fechar o corredor central. Tá? Estou me relacionando bem com a bola, tentando impedir a progressão do cara para frente. Tá? E minha meta está bem protegida. Eu falo sempre isso para os atletas. Impedir a progressão do cara para a quadra para frente, fechar corredor central e meta protegida. Eu acredito nessas 3 características de que a defesa pode ter uma boa ação de desarme, de cobertura, de transição de defesa para ataque. E qual é o objetivo dela? Né? Pressionar o homem da bola, induzindo e conduzindo para o centro da área, né? Induzindo, né? Quando a gente fala da primeira linha, induzindo o cara para o centro, né? A gente pega a bola aqui, a gente não quer que o cara entre na linha central, vou falar isso nos princípios, no corredor lateral, eu quero que o cara venha, faça uma boa abordagem, para que o cara vai para o meio, induzindo para meu lado mais forte de defesa, porque nesse lado eu sei que ele vai chegar desequilibrado e eu vou ter uma ajuda. A primeira linha necessariamente não precisa às vezes tirar a bola, mas só de atrapalhar, fazer gerar estresse, desgaste físico, para que a bola venha para a quadra amarela, a minha cobertura plantada consiga roubar. Então, eu chego no tempo certo de abordagem, né, eu chegando nesse tempo certo, eu não preciso também, às vezes, roubar a bola, posso meter o pé, mas se eu não quiser meter o pé, eu já estou condicionado o cara a não andar para frente, andar para o meio, ele andando para o meio, eu estou perto da meta dele, eu tenho de jogador postado para poder roubar, e esse lado aqui também, provavelmente, não coloquei aqui, né? Aqui a intenção era colocar mais a abordagem, ele já vai estar andando, fechando o passe aqui. Aí que entra os gatilhos, né?
E eu coloco alguns princípios da defesa Y, né? Como a gente tem 9 linhas de marcação, proporcionando segurança para todos os jogadores. A gente consegue ter trocas no sentido vertical e horizontal, principalmente quando eu preciso recompor. Se eu estou lá na linha de cima, lá na diagonal, eu consigo descer fazendo um plano cartesiano invertido, né? Plano cartesiano, que a gente fala do plano cartesiano, é o cruzamento dos ângulos, né? A gente consegue quebrar de um lado para o outro de forma tranquila, porque eu tenho tempo, eu tenho um jogador me suprindo a minha necessidade se eu errei. A gente tem pressão eficaz sobre as linhas de passe. Ela tem que ser coletiva na primeira e na segunda linha de defesa, senão não funciona. A bola que determina o posicionamento da equipe, vocês conseguem compreender? Vocês já escutaram isso? A bola que determina o companheiro. Se a bola entra no meio, como a gente resolve esse pepino no Y? Alguém consegue? Deixa eu botar na quadrinha só para aqui. Vamos supor que o A vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Essa canetinha. O A está aqui. O A não está mais aqui. E a bola entrou aqui. Se é a bola que determina o posicionamento da defesa, como te resolve isso aí? Para mim, o D oposto que pegaria ele. Ou esse D aqui que está desse lado aqui, depende do combinado, mas vamos pôr o D aqui, ó. Esse D que está no Azinho aqui do lado direito, sei. Uhum. Eu falo para ele largar esse cara aqui e arregaçar nele lá. Exatamente, porque a bola entrou no meio. A bola entrou no meio. Se a gente tem a lógica de defesa, sabendo que o centro da quadra, o corredor central mais perigoso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abandonar o meu desenho inicial e vou ter que fazer uma abordagem. E como que eu abordo isso? De uma forma direta? Tu cria gatilhos. Tá? Ô, Fê, eu penso igual o Vitinho. O Vitinho colocou que fica parado, eu também. A partir do momento que o cara não quebrou a primeira linha, eu fico parado. E se o cara colocar o passo para frente? Se colocar o passo para frente, eu tô com a dobra do colocar o passe aqui direto. A gente tá parado, pode dar essa possibilidade. Aí a gente desorganizou bem, né? Sim, mas a bola entrou ali, tá, o D que tá no centro, da cobertura, ele dobra. Ele dobra. Então esse jogador aqui já faz uma ação. Tá, pode ser também. Eu costumo, quando tem, assim, eu não sei como que tá, não posso falar muito eu tô fora da federação, mas na escola, o jogador que sai com essa bola no centro, o André tá comigo aí, o André sabe, o jogador que sai com essa bola no centro da quadra, aqui, deixa eu voltar, eu saí de besteira, esse jogador que tá aqui, ele tá procurando, no escolar, ele tá procurando um passo para frente. Então, quando a bola sai aqui, eu falo do princípio, dou um gatilho para ele. Corre e para. Ele está aqui. Corre, anda e para. Que esse anda e para já vai causar estresse no cara. Ele já não vai dar o passe lá. Se ele der o passe, o cara é muito bom de bola. Mas com certeza, na média, o passe vai sair torto. Aí o que ele vai fazer? Ele correu e parou, ele vai largar a bola para um lado. Aí condiciona a minha defesa. Entendeu? Não sei se conseguiu entender. Qual a ideia do Alguém quer? Como é que faz aí? Quando a bola entrar no meio, como é que vocês fazem? Eu olho pro domínio também. Se o cara dominou equilibrado, é um jeito de falar. Se o cara escapou do domínio, o cara já aborda de outro jeito, entendeu? Exato. Tem essas coisas aí também. É muito complexo, gente. No meu caso, dependendo do pé do cara que tá no meio, aí, se for pé destro, é um que pressiona. Se for pé canhoto, é o outro que pressiona. Entendi. Eu treino dessa forma aí. Aqui a gente joga geralmente de pé invertido, né? Nessa primeira linha, né? Se a gente tem a possibilidade de colocar um destro e canhoto, maravilha, né? De pé invertido. Eu faço assim, eu não libero o meio, mas eu faço esse gatilho, né? Corre e para. Qual é o segundo gatilho também? Mas aí é muito pequeno, é difícil, é muita informação, precisa de muita incidência, a nossa realidade às vezes não consegue transmitir isso. A perna dominante. Se o cara aqui é destro que saiu, o que eu vou fazer? Corre e para aqui. Corre e para aqui. A bola entrou para cá. A cobertura já pode se ajustar. Já anda um pouquinho para frente. Entendeu? Já anda um pouquinho para frente. Se o cara é canhoto, eu vou aqui, ando e paro, tirando. Porque assim, eu tenho que colocar uma barreira
para que esse cara não consiga fazer o passe tão tranquilo na frente. Eu não quero que a bola entre na zona vermelha. Tá? Eu quero que a bola vai até pelo menos a amarela, no máximo na amarela. Porque aqui eu tenho um comportamento de defesa. Esse jogador aqui ele vai ter um comportamento que eu vou explicar mais frente para vocês. Então, a bola que determina o posicionamento da equipe. Eu passei essa vivência, não estou falando que é o correto ou certo, é apenas um estudo. Não tive muita prática durante jogos, porque a gente não teve jogo esse ano, né? É um conceito novo que a gente vem construindo do final do ano para agora, mas os treinamentos, eu vi que, principalmente lá nos menores, a equipe ficou mais robusta. Eu percebi que os caras ficaram com mais gana, com mais ânsia, com mais determinação, porque eles começaram a acreditar um pouco mais, né? O princípio da comunicação entre linhas tem que ser constante, e a marcação Y, ela proporciona, na maioria das linhas de defesa, uma atitude agressiva. Ela tem que ter essa atitude na maioria das vezes, exceto quando vai lá na última linha, que a gente tem que fazer, muitas vezes, a passagem da retenção. Alguns subprincípios que é bom valer, né? Condicionar o adversário sempre para o lado bom da nossa defesa. No caso, aí na primeira linha é o meio, nunca eu passo para frente. A primeira linha de defesa fecha sempre a ala e condiciona que a bola vai para o centro, que é onde a gente está com a nossa cobertura maior, onde eu tenho superioridade numérica defensiva. Lá no centro eu tenho superioridade numérica defensiva. No corredor eu não tenho superioridade. Posso ter igualdade, mas superioridade nunca. A maioria das vezes, quando a bola entra no corredor, tem infiltração em pequenos espaços, né? O jogo de futsal, muitos já classificaram como um jogo de estratégia, igual o xadrez, que em determinado espaço, se eu tiver maior componentes da minha equipe combatendo, eu tenho a chance de ter sucesso. Então, quando ela entra na ala, a maioria das vezes eu tenho inferioridade numérica, porque a infiltração, quem corre de frente tem privilégio, quem corre de costas tem que começar a girar, demora um pouco tempo, sempre vai chegar na frente quem está atacando sem a bola. E a cobertura é sempre realizada a partir da segunda linha de defesa. Na maioria das vezes, a segunda linha aqui é responsável pela troca de marcação e comunicação da linha. Caso acontece mais na base, os pequenos eles não têm a maturidade, eles não têm o comportamento de falar, é minha, trocou, entendeu? No adulto tem bastante, mas na base, eu já via fazer isso. Eu, em 2013, meu sub-17 fazia muito bem isso. No quarteto fazia muito essa troca, entendeu? Então, assim, com 17 anos, mas nas menores, lá embaixo, na iniciação, eu acredito que isso aí seja muito pouco utilizado. Não sei aí também a vivência de vocês. O jogador do Y lá que fica no meio da cobertura, com 9, 10 anos, ele tem a maturidade de ver o externo estreito dele, né? A bola e troca do tom na bola, eu acho muito complexo. Depois vocês compartilham comigo se esse conhecimento, essa experiência aí, para ver até como fonte de pesquisa para poder buscar mais na frente. Atenção, esse momento que eu chego e falo para os meus atletas que é a hora que dá ruim, deu pipi, que não pode acontecer. São dicas que eu passo numa linguagem aqui um pouquinho mais técnica, né? Mas quando vai para a criança, você tira isso aí, vai tudo para brincadeira, para o brinquedo, para o desenho, você vira um personagem, né? Eu acredito que a didática de como a gente trabalha com 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade, até 11, ela é muito mais importante do que o conhecimento profissional técnico da modalidade. Não adianta você ter um belo conhecimento e não saber transmitir a linguagem da criança, tá? A linguagem, eu falo para o meu filho, você tem que montar os dois cálculos, ele fica olhando, ele tem 7 anos. Aí eu falo, Tavinho, para fazer as contas, você monta a conta em pé e deitado. Ele já sabe que em pé é reto e deitado é assim. Então, a linguagem é muito importante nessa faixa etária. Não estou vendo os comentários, você consegue me passar se tem pergunta, alguma coisa? O Vitinho perguntou se entrou o passe para frente, acaba a zona. Não, não acaba a zona, não. Depende de qual lugar entrou, Vitinho. Ó, a bola entrou lá no pivô do cara. A meu último jogador de defesa, ele vai reter e eu vou continuar marcando espaço, mas eu vou voltar para trás. E o que eu vou fazer voltar para trás? Eu vou até colocar uma situação, tem vídeo ali. Eu vou colocar sempre voltando
o máximo de jogador atrás da linha da bola, se for na linha vermelha, o máximo de jogador atrás da linha da bola, tá? Ou pelo menos a mesma linha da bola. E, na maioria das vezes, dependendo do layout da equipe, eu consigo deixar até um jogador, eu gosto de deixar até um jogador aqui mais à frente para poder, eu sabendo que o adversário é mais fraco e a minha equipe é superior defensivamente, para poder ter um primeiro passe para frente da transição. Porque aquele negócio de transitar da defesa para o ataque, eu tenho que levar a bola para o meio, também é balela, né? Se o jogador está livre aqui, na corredora, eu roubei a bola aqui, porque eu não dou o passe direto para ele? É muito relativo isso, né? Quando a gente pensa no Y, sempre pensa numa saída de tiro de meta, né? Você acha que dá para aplicar em outros momentos do jogo? Eu aplico em defesa, em lateral ofensivo do meu adversário, lá no campo de defesa. Então, aqui mais ou menos, ó. Aqui eu posiciono o Y, eu posiciono os dois a barreirinha, a cobertura aqui montada. Aqui já está o lado da bola determinando, né? Eu já sei que está aqui, então, corredor aqui não vai entrar. O que eu tenho que fazer? Fechar o corredor e fazer com a bola entra para o centro da quadra. Tá? Se ele coloca 3 jogadores aqui, o jogador que está mais perto aqui do centro, deixa eu fazer esse desenho aqui, depois eu apago, tá? Então, o Vitinho seria aqui, vou fazer em X. Então, vamos supor que seja assim, né? A defesa bate lateral aqui, tá um asinho aqui, tá um asinho aqui, né? Esse jogador já não está aqui, ele está aqui. A defesa está aqui. Então, eu já estou fechando o corredor central. Esse jogador aqui já fecha o corredor central. Se a bola entrar aqui, a minha cobertura, ele vem vigiar. Ele vem fazer a função do setor amarelo. Qual que é a função do setor amarelo? Não agredir. Tentar atrasar para eu recompor a minha defesa. Se o passe de ala para ala, então o Vitinho perguntou do lateral aqui, né, Vitinho? Eu condiciono 2 jogadores aqui e eu ponho a cobertura mais para o centro, entendeu? Sempre fechando. Se eles têm 3 jogadores que fazem transitar a bola, nesse sentido, esse jogador vai estar aqui, ele vai querer que a bola venha para cá. Porque quando a bola chegar aqui, ela vai chegar num passo para frente. E a minha cobertura vai ter comportamento de zona amarela. Que a gente vai ver lá na frente, que é, quando chegar na zona amarela, eu vou parar o meu adversário. Eu não vou agredir. Eu vou fazer com que os caras percam tempo e a minha defesa recompõe novamente uma linha para baixo, para eu poder melhorar minha postura e apostar num passe que o jogador adversário receba de costas, de lado, que aí eu condiciono. Receber a bola de costas, pau, rouba, faz falta e vai para cima. Entendeu? Então eu gosto. Mas, na minha realidade, às vezes o passe de ala para ala não chega tão preciso, não chega com tanta força, chega no alto. E se chegar o passe quebrado, dá tempo da primeira linha chegar e manter a cobertura dos 2 jogadores na primeira linha, entendeu? Consegui? Se não conseguir, Deixa eu apagar aqui. Então, voltando aqui para as dicas, né, que eu falo sempre para as crianças, né, esse material que eu procuro, que eu montei, né, é baseado mais em iniciação e nas categorias, até o 14 dá para compreender bem, dependendo do nível técnico dos atletas, tá? Dicas importantes que eu transmito para o atleta. O importante é chegar no tempo de abordagem na bola, ter o tempo de abordagem. Se caso você dormiu, nem aborda, eu já até falo. Olho de lince, eu falo assim, né? Posição do tigre na primeira linha. Chegou atrasado, nem aborda. Se chegar atrasado, a chance de ter o passe para frente é enorme. Tá? É enorme. Então a bola entrou. Deixa eu botar aqui um pouquinho. A bola entra. Setinha já deu o passe para frente. Quando já entrou o passe para frente, já perdeu. Então aconteceu essa situação. Esquece. Vamos correr para trás. Então, assim, o tempo de bola é muito importante. Isso eu falo para eles. Posição de expectativa. O vôlei tem a posição de expectativa. Ninguém fica no vôlei com as pernas, os joelhos estendidos, a mão para trás. Os caras já ficam na posição de manchete porque já sabem que vem a porrada. Condiciona, deu tempo de bola. Chegou no tempo? Perfeito. Não chegou, já deu problema. Então, é um dos erros que acontece. Então, eu treino muito essa condição para eles.
Outra dica, chegar em equilíbrio no seu atacante, para que possa induzir para o lado mais favorável da minha defesa. O equilíbrio evita dribles e passos para frente, sempre condiciona. Então a bola vai sair, equilibrei. Abordei, cheguei no tempo da bola. Cheguei aqui no tempo da bola. Minha cobertura, minha primeira linha, me ajudou. Chegamos junto, tá fechado. Justou cada um com um. O que o cara vai fazer? Arrastar. Eu acompanho. Estou aonde? Perto do local ideal para eu meter o pé na bola, para eu fazer a falta, para eu usar o braço, usar a tática individual, para eu pegar e tentar o desarme. Tá? Aqui, se eu cheguei nesse tempo de bola e andei com o cara, a bola não entra no centro. Se entrar no centro, eu tenho posição. Dormiu, entrei em posição. Se arrastar muito para lá, minha cobertura entra. Então, eu falo para eles que o tempo de bola e o equilíbrio da defesa na primeira linha é necessariamente imprescindível. Não precisa roubar na primeira bola. Rouba no passe ruim, na condição ruim. Então, dessa forma, faz com que a gente esteja bem muito mais fortalecido para poder ir próximo também, né? Se eu pegar, dar um toquinho na bola aqui, a bola espirrar, esse cara faz o gol. E acontece mesmo isso. Os dois, a primeira linha fica mais afastada, então, um do outro? No início, você diz, Mal? Vou voltar no outro slide. Para ficar mais... Os dois... Eu gosto de ficar aqui próximo, 2, 3 passos, dependendo da quadra, da linha dos 10. Sim, tá? Beleza. Mas eles ficam um longe do outro ou não? Eu dou um pouquinho de espaço, porque minha cobertura está lá, se o goleiro lançar, eu dou um pouquinho de espaço. Eu normalmente eu dou bastante espaço, porque o cara do meio já fecha esse meio, né? Já fecha, eu dou um pouquinho de espaço. Na escola eu não posso dar muito, porque tem muito... Você acha que ele consegue ficar no tempo da bola? Consegue. Eu, assim, na minha quadra treinando, tem 34 metros, eu vejo que eles conseguem chegar com esse comportamento, Mal, não para roubar. Ele chega com o comportamento do cara não colocar o passo para frente. Chega fechando a ala. Anda pro lado, não dá para frente. Exato. E aí, pensando na criança atacante e a sua relação direta da condução e domínio de bola, vamos supor que 10, 11 anos, 12 anos de idade, 13, às vezes até 14, hoje está uma draga do caramba, né? Os caras não têm um bom controle, uma boa resposta quando você muda a direção com a bola. Então, esse ato de o cara dominar a bola e arrastar a bola para o meio, ele vai perder alguns segundos. E a bola faz o cara ficar um pouquinho mais lento, porque ele tem que manipular a bola. Então, se o cara chegou no corredor no tempo da bola, fechando, com certeza ele vai conduzir, vai chegar junto com o cara na condução para o centro. Não sei falar direito isso no sub-9 para uma quadra de 40 metros, né? 40 metros. Vitinho treina na quadra lá. Nem os 40, né, Fê? O problema é a largura, de 20 metros, 19 metros, 18 isso, metros. 20, 18, exatamente, né? Quando esqueci de complementar, é 40 por 18, né, na largura. A minha tem 18 de largura, né? Comprimento não tem problema, comprimento não tem muito problema. Então, nessa questão, né? Por exemplo, em escola a gente joga muito em quadra de futsal que ela é quadrada, cara, não é retangular. É quase o tamanho da largura, quase o tamanho do comportamento, da largura do comprimento. Porra, difícil pra caramba marcar lá, meu. E a quadra tem 28 metros. 28 metros. Os caras ganham tudo o jogo lá. O problema é a largura, né? Largura. A largura que é o problema, que o cara não chega, né? O cara, se ele abrir muito, o meio fica aberto. Se o cara fechar muito, a lateral fica aberta. Como a ideia, você falou, que é fechar e deixar a zona central aberta nesse primeiro momento, aí fica mais fácil. Facilita se afastar um pouco mais, exatamente, irmão. Apostando que o homem da cobertura central aqui esteja ligado, não esteja no sono, né? Sim. Porque se o goleiro lançar ali, ele tá olhando pro teto, a bola vai passar. Quebrou toda a linha, né? Sim. Quando a gente vai para a segunda linha, né? Então, oi, pode falar. Aí, nesse que ele arrasta para dentro ali. Esse aí que o ala tá arrastando para dentro. Sim, perfeito. Se ele for perna direita, destro, entrar essa bola na diagonal lá no espaço vazio na fugida, esse que tá defendendo aí, o D que tá fechando o meio ali, ele tá na linha do colega dele, não, o que tá lá na primeira linha de marcação. Ele tá na linha do outro defensor ali da direita, ou ele tá um passo atrás?
para tirar essa diagonal, se passa? Na verdade, eu condiciono eles a dar um passo à frente. Aí ele tentar chegar junto na trajetória desse passe, tá? Quando a gente aborda esse cara aqui, vamos supor, se o atacante for bem hábil e entrar pisando na bola, com certeza ele vai ter a diagonal. E se esses dois jogadores estiverem se relacionando desse canto da quadra, a bola vai entrar no pivô, esse jogador aqui está condicionado a reter todo o jogo, quebrou linha de defesa. A defesa Y é uma defesa assim, ou você ama, ou você odeia, né? Porque como a gente aposta muito nessa agressividade da primeira linha, e a gente libera esse possível passe de diagonal, principalmente no jogador sendo destro, que tem uma boa entrada na bola, entra pisando bem na bola, a gente tem que se precaver lá atrás, para que, se caso acontecer, a minha equipe tenha a possibilidade de reconstruir. Mas, como toda proposta defensiva e todo comportamento que a gente treina, a gente tem o ônus e o bônus, eu treino muito mais pensando no sucesso, mas eu não deixo também de pensar, se deu ruim, o que acontece? Tá? São questões, assim, enfáticas, né? Que, às vezes, a gente trabalha mais no treino ou trabalha menos, porém, a gente tem que exercitar, né? Tem que exercitar. Como eu falei lá no início da aula, né? Se a gente o meu time só marca pressão, mas vai ter um momento do jogo que a tua equipe vai pedir para marcar meia pressão, vai pedir para jogar uma meia quadra. Você treinou? Suas atletas estão compreendendo? Eles entendem quando você fala, abaixa um pouquinho a marcação? Ele entende esse comando? Na hora do tempo que você desenha, a gente vai sair da pressão e vai vir um pouquinho para cá para dar uma respirada. Será que as crianças, os atletas conseguiram trazer do abstrato para o concreto na cabeça deles? Então, a prancheta para todo mundo que está vendo é abstrata. O fato é de todas as informações se transformar no concreto, né? E isso a gente faz incidências no treinamento. Eu me condiciono, falando assim, respondendo a outra pergunta, a abordar, ser agressivo nessa linha quando está nessa situação, tá? Porque se caso entrar numa diagonal, esse cara se diz assim, vamos supor uma possibilidade de fuga aqui, né? Esse jogador de fuga. Se esse jogador está bem condicionado para fazer cobertura e abordar, ele vem dobrar. Se ele está junto com isso aqui, ele vai andar para trás um pouquinho também. Entendeu? Vai muito do posicionamento. Por isso que eu gosto que esses caras, quando estão aqui afastados, igual o Mal falou, né? Eu estou bem afastado aqui. A bola entrou no lado oposto, eu já começo a me vir para dentro aqui para fechar e para eu induzir meu lado forte. Meu potencial da minha defesa é aqui. Eu quero que o cara venha na minha armadilha. Não sei se eu consegui responder, professor. Se caso não, pode perguntar que eu estou à disposição para... Sim. E mais duas aqui, se me permite. Não sei se pode ser dúvida também. Claro. Na casa da paralela curta ali. Meia canela? O jogador que vai estar na segunda linha ali, ele vai estar um pouquinho distante para abordar, né? Você diz a paralela curta, você diz aqui, esse A aqui saindo para pegar uma paralela aqui? O jogador do meio ali, esse A estaria em cima da linha da grande área, né? E aí a bola saiu com o goleiro, tocou pro ala esquerdo, e ele já saiu numa paralela. Ele já quebrou uma meia canela aqui. Conseguiu entrar o passe, aí já... Perfeito. Já era, né? Eu tenho dois gatilhos de treino, né, que eu vou passar aqui na frente. Para quando há drible e para quando há passe, tá? Quando há o passe para frente. Eu vou explicar para você como vai ser aqui no próximo slide. Beleza. A gente chegou aqui na linha amarela, né? Chegamos aqui na zona amarela. E eu vou já... O jogador da segunda linha deve evitar realizar coberturas na alas, caso necessite fazer essa ação, apenas para o drible. Com passe, a gente vai condicionar um outro comportamento. Os jogadores da primeira linha devem preferencialmente retornar para trás da linha da bola. Então, seria mais ou menos isso. Então, a bola entrou no ala. Tá? Aqui, no caso, ele tomou o drible. Quando toma o drible, a cobertura sai do ponto 1, que é o imaginário aqui, e vem para a cobertura aqui. Tá? Tomou o drible e vem, porque o drible o cara está em controle de bola, está manipulando a bola, ele está controlando o ataque dele. E quando acontece isso, o pivô ainda saiu para o lado da bola, vem a cobertura.
E o que eu quero? Que a defesa retorne atrás da linha da bola. Se a abordagem desse jogador for aqui, eu condiciono o lado oposto vir para trás da linha da bola. Você concorda que aqui eu vou ter igualdade numérica? Vou botar aqui, ó. Esse sendo vigiado por esse nessa ação, esse jogador vigiando esse e fazendo possível cobertura, e o pivô com meu fixo aqui. E esse jogador aqui, ele pode recompor a linha central da quadra, dependendo de onde a bola está posicionada. Então, para o drible, a minha cobertura vem. Agora, para o passe, que é o próximo slide, dormiu, abordou, esse passe entrou para frente, seja nessa paralela, tá? Seja aqui, ou seja para esse aqui. Aí eu faço uma sobreposição. O defensor vem, vai para trás, o defensor vem para o centro e a gente recompõe os 4. Entendeu? Porque quando o passe, ou ele está fixado no pivô, ou ele está no ponto futuro. Tá? Está no ponto futuro. Se esse jogador tem uma boa capacidade, eu faço muito trabalho de antecipação, trabalho muita tática individual, se o passe entrou para frente no pivô, jogador D aqui, na zona vermelha, ele segura para a gente recompor. Se o passe entrou na paralela aqui, esse atacante não está no domínio da bola. Vamos supor que a bola aqui entrou em meia canela. Meia canela, a bola está viva no alto. Vai quicar. Esse jogador ele tem total autonomia para inferir a linha e vir fazer a antecipação. Ainda mais porque esse cara aqui, ó, ele está lá atrás já para cobrir ele. Então ele faz uma troca, ele larga esse e entra esse. Essa é a função da cobertura da linha 2. Entendeu? Essa é a grande função. E acontecendo essa ação do passe, seja o posicional no pivô, ou seja no campo futuro para esse jogador, aí sim a primeira linha se desmonta e sai da zona e volta para uma situação atrás da linha da bola, tentando arrastar a bola lá para a quadra verde de volta. Aí pode ser individual, pode ser de uma forma que o jogo me proporciona. Ok? Sim. E finalizando agora, venho para o mecanismo do jogo setorial, tá? Como facilitador de aprendizagem da marcação. Repetindo, né, quem criou o jogo setorial foi o Neto, e ele faz prazer em compartilhar as informações para a gente testar, para a gente treinar, para a gente gerar dúvidas, para perguntar para ele também, às vezes não entrou para ele essa condição, ele vai pesquisar, vai tentar estudar, e a gente vai trocando informação. Então, basicamente, que o jogo setorial, e a gente vai falar isso na defesa para acabar, ele serve para gerar comportamento nos nossos atletas. Quando a gente coloca o semáforo, aqui está do lado invertido, né? Mas seria vermelho, amarelo e verde, ele vai mudar comportamento. Em cada espaço da quadra, ele tem um comportamento para ser desenvolvido e ser interagido com o jogo. Faz entender que as ações do atleta podem gerar benefícios e malefícios. Serve para dar responsabilidade, não é inibir, tá? Principalmente quando a gente ataca. E ele deixa bem claro e é bem explícito o conceito, né? Quando a gente ataca, ele não ingessa, ele gera responsabilidade. Tanto que o atleta pode driblar na linha vermelha quando ele recebe a bola, atacando para cima. E serve também para dar liberdade e autonomia para tomar a decisão ou reagir de uma forma segura dentro da partida. Então, a defesa setorial é pautada e baseada nessas premissas, as 4 premissas. Tá? Na zona verde, como a gente condiciona nossos atletas aqui no desenho Y? É favorável para a gente desarmar, mete o pé, faz a alavanca, faz a falta, usa o braço, caiu aqui o jogo, a gente está marcando, pode pegar e ir lá, ser agressivo. O jogador de defesa sem a bola deve impedir que seu atacante receba a bola. Impedir a progressão no terreno com o passo da frente. Na animação a gente consegue compreender. Pausa. Boa. Tá vendo aqui? Eu criei aqui no Tactical Pad, eu não tenho a manha de fazer o verde, então fiz assim, zona verde. Deixa eu voltar. Parei. Favorável, local favorável para desarmar. Pode meter a bola. Fechei o corredor, coloquei já o subprincípio, vamos para dentro deles.
Nessa situação, já estou impedindo o passe e a progressão no terreno, passe para frente. É por isso que dá certo, né? Porque ninguém ensina o cara a não se marcar. O cara vai lá se marcar no jogador do meio. O cara não para no passe para atrair, para passar. Arrebenta. Exatamente. Joga atrás da primeira linha, né? Joga atrás da primeira linha. Alguns vêm adotando já essa postura, mas ainda são poucos, né? São poucos. O problema, mas ainda eu acredito. O passe tem que ser muito perfeito, né? Porque é um passe muito perfeito e muito detalhado, porque senão o cara rouba da primeira linha, ou é tão perfeito que às vezes a segunda linha entra e rouba. Exatamente. Então, naquela postura lá, o jogador 5 ele já fez 2 funções importantes da zona vermelha. Chegou lá, no tempo da bola, para desarmar, já não tomou o drible e não evitou a progressão no terreno. O outro lado da bola... Só uma dúvida, o 6 aí de vermelho, ele encosta mesmo nesse 13 aí, ou ele deixa flutuar? Não, se o 13 voltar para a linha de passe, ele encosta. Ele encosta? Encosta. Se ele voltar para a linha de passe, encosta. Mas daí não fica sem cobertura na ala aí? O 14 com 5 tá sem cobertura? Mas esse cara já tá entrando para dentro, né, irmão? Aí eu já tô acreditando, já tô condicionando que o meu número 5... Se ele pisar para dentro, isso, beleza. Isso, para dentro, ele já tá aqui. Quer ver? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Entendi. Achei que ele pegou de frente. Não, ó, ele já veio porque eu já cheguei junto com a bola. Bote do time, olho de lince, né? Não chegar junto com a Isso. bola. Entendeu? Já chegou junto com a bola. Lembra que eu falei lá no slide anterior? Ele tem que chegar junto com a bola. A primeira, não precisa desarmar, não precisa meter o pé. Aborda junto com a bola, chega no tempo da bola. Chegou no tempo da bola. Lógico, a gente coloca os jogadores com maior característica nessa primeira linha para fazer isso, né? Aproveitando que está na linha verde aí, na marcação Y, a questão ali de pressionar no primeiro passe, ou induzir ali, como é que trabalha essa relação, assim? Já tem que pressionar o goleiro soltou a bola, já tem que cair em cima, já induzindo. Exatamente. Até as categorias menores, principalmente, até o sub-11, eu gosto de vir aquela fumaça. O André é meu adversário constante. Ele marca igual eu, o jogo é até peladão às vezes, né? Fica aquela briga de foice, né? A gente vai para a primeira linha sempre. Até o 11, até o 12 eu vou para a primeira linha sempre condicionando isso, tá? O número 7 nessa sensação, ele vem com o objetivo de quem está sem a bola impedir que esse jogador, o seu atacante, receba. Então, nessa ação aqui do vídeo, ó, ele já chega, vamos voltar um pouquinho mais. Vou deixar o vídeo correr. Ele já vem andando, marcando o seu jogador sem a bola, né, olhando o seu externo estreito, né, que é a relação direta da defesa, para chegar junto com o seu oponente. Então, zona verde, quais são as funções na primeira linha que a gente tem para passar para os nossos alunos? Que é um lugar que é favorável para desarmar, só que você tem que chegar junto com a bola, você tem que impedir a progressão do passe para frente no terreno, evitar o drible, tá? Para não ter aquela situação especial de atenção que eu coloquei. E quem defende na primeira linha, na zona verde, que está sem a bola, sem o seu jogador de ataque está sem a bola, tem que tentar impedir, tem que criar uma pequena barreira, dificultar que esse cara receba a bola limpa. Na zona amarela, já é um outro comportamento. Eu vou até deixar o vídeo passar. Coloquei uma situação aleatória, né? Chegou, só que entrou, aí. O que aconteceu nesse momento aqui? A minha cobertura estava espaçada. Opa, eu falei, entrou na zona amarela. Qual é o meu comportamento na zona amarela? Eu tenho que desacelerar a defesa. Quem está defendendo não pode ir de uma vez, não pode dar o bote errado, tomar o drible. Eu tenho que atrasar e apostar no retorno defensivo, temporização, recomposição, sobreposição, seja qual é a nomenclatura. Mas a ideia se não cumpriu com a primeira determinação que é chegar junto, atrasa. Por que eu atraso? Porque eu vou apostar no segundo momento da defesa. Não é porque eu vim para a defesa na zona amarela que eu sou passivo. Eu vou ter comportamento ainda agressivo. A zona verde e a zona amarela eu continuo agressivo.
continuo agressivo mesmo. Só que na zona amarela eu não consigo ser agressivo igual, tenho o mesmo comportamento da zona verde. Eles até se interagem, mas eu não tenho a mesma atitude no tal momento do jogo. Até porque o momento a bola está iniciando e o outro momento a bola já está em jogo, né? Então eu aposto no retorno. Fernando, apostando nisso... Oi? Desculpa. O que você acha mais fácil numa defesa, né? Ela andar para frente, ou seja, você começar numa linha, numa zona amarela e ir para verde, ou você andar para trás, tipo, tá na zona verde, você tem que ajustar lá na zona amarela, ou possivelmente até na zona vermelha. Eu tenho até uns questionamentos que a gente vem debatendo, Diegão, e já perguntei, e eu acredito que a zona verde e a zona amarela, a gente tem situações oponentes ou diferentes do jogo, mas o comportamento a gente pode ser o mesmo. Você andar da amarela para verde e da verde para amarela, condicionando esses comportamentos, pouco a gente vai ter riscos. Tá? Agora, o grande problema é eu começar alto e a bola sair já entrar entre a zona amarela e a vermelha, que acontece bastante. Acontece bastante. Aí sim, se caso tiver muitas ações dessa aqui, eu prefiro começar mais atrás da zona amarela e progredir para frente. Tá? Mas as cores, com referências ao semáforo, Neto deixa bem claro que quando o vermelho é aquele sinal de alerta perigoso, né? E o amarelo e o verde a gente consegue infligir. Eu faço até aquela questão. Quem nunca atravessou a rua, o semáforo a pé, né? O semáforo vermelho para você e os carros passando. São riscos. São riscos que a gente corre. Então, se a gente se começa na zona verde e a bola transitou na amarela, não é tão ruim. Eu prefiro andar um pouquinho para trás e continuar apostando nisso. Mas se eu já fui direto, a bola entrou lá quase no final da amarela para a vermelha, 1, 2, 3, aí a gente tem que ser humilde mesmo, falar para a equipe não está dando certo, é melhor vir para trás e esperar os caras mais lento e eu andar para frente, entendeu? Mas dá para a gente ter essa interação bem próxima, Diegão. E eu não consigo falar isso para você durante o jogo, mas em treinamentos, eu atrasando 2 passos para trás, quase na linha amarela as equipes, eu consegui colocar para eles que se a bola entrar no meio da quadra e a gente tiver esse comportamento de atrasar o ataque adversário e esperar nesse momento aqui, ó, que é ser agressivo para roubar a bola quando o cara está de costas ou está de lado, que ainda vai ser bom para a gente, tá? Por exemplo, aqui no vídeo, ó, o cara recebeu um passe de costas. Quantos passes no meio da quadra o cara dá de lado ou está atrás do jogador que está atacando? E aí que entra o gatilho. O cara, enfim, recebeu a bola de lado, recebeu de costas, eu estou atrás da linha da bola, vamos empurrar os caras para trás. Usa a mão, desarma, pode até fazer falta, a gente tem direito à falta, 5 faltas. Pode fazer falta. Você pode fazer 1, 2, 3 faltas, não há problema nenhum. Entendeu? Agora, se a bola transitar aqui, ó, já onde está o 11 aqui, 1, 2, 3 vezes, opa, vem para trás, tem alguma coisa errada. A tática individual, eu estou falando no meu treinamento. A tática grupal também. Entendeu? Meus treininhos 2 contra 2, 3 contra 3, alguma coisa está dando errado. Eu preciso melhorar isso aí. Mas às vezes não é nem que está dando errado. No sub-16, 18, o cara pode transferir direto do goleiro. Exatamente. Aí a gente vem para trás um pouquinho, né? A gente vem para trás um pouco. Eu falo com o Diego que eu sou contrário a essa questão das zonas, porque minhas defesas nunca vão andar para frente, para trás. Eu prefiro sempre que elas andem para frente. E para mim, por isso que eu discordo às vezes um pouquinho da zona vermelha, zona amarela, porque para mim a zona vermelha é uma zona muito confortável, que as linhas estão sempre muito próximas. Vamos dizer que a quadra tem 40 metros, se você dividir ao meio, ela tem 20. Se você baixar um pouquinho, ela vai ter 15 metros para você jogar com 8 jogadores. Eu entendo que você vai ter uma zona de chute maior, mas você vai ter muito mais jogadores para travar uma bola. Mas você concorda, Maurício, que na zona vermelha o comportamento, a parte psicológica, a parte de atenção, percepção da sua equipe vai ser menor que do ataque? Não, no meu time não.
Será que os 4 da equipe estão condicionados a ter a mesma percepção, a mesma obstrução, a mesma concentração de a bola não entrar no centro, de não entrar um passe de segunda trave, de não ter um contra um defensivo tão bem trabalhado para não tomar o arrasto e a batida? Então, mas essas situações é que nem você colocou desde o início da palestra, são situações de gato e rato. Gato e rato. Isso. Eu acho que quanto mais próximas as linhas, mesmo que elas estejam dentro do seu gol, entre aspas, você tem menos chance de tomar chute, quanto mais próximas as suas linhas. Quando as linhas começam a espaçar, você tem chance de tomar a bola por dentro, você tem chance da bola ser jogada para frente, você tem um monte de variações aí. Então, na verdade, é uma decisão, né, Maurício? Você decide que você quer passar por aquilo, né? Você falou, você se sente confortável dentro dessa situação, você prepara os seus meninos a viverem essa situação. E psicologicamente, tudo. Os atletas se sentem confortáveis ficar sempre na linha vermelha? Totalmente, pelo menos os meus times. Por exemplo, Brasil e Argentina no Sub-20, no Sul-Americano. A Argentina marca na linha vermelha o jogo inteiro. O erro marcou muito bem o Brasil. Muito bem o Brasil. Só que o erro, eu acredito que passar 40 minutos na linha vermelha é muito estressante, fadigante. Mas é 40 minutos que tem no pé na bola, né, filho? Porque na linha vermelha, muito né? próximas, né? Mas tudo bem. Na linha vermelha. Mas se você, e o jogo acabou 2-0 pro Brasil. Verde, se você mete o pé na bola na verde, eu entendo que você está mais próximo da meta do adversário, você tem mais chance de fazer o gol ali, certo? Só que se o cara, de repente, o pivô joga na sua linha vermelha, a sua linha amarela começa a espaçar um pouquinho mais, porque ela vai ter que fazer muito mais cobertura, porque essa bola pode ficar direto no pivô e tudo mais, tal. Então, eu acho que esse espaçamento das linhas me gera muito mais risco do que eu jogar mais compacto. Você falou no princípio compactação de defesa. Compactação de defesa, quando o pivô alarga a quadra, entendeu? É muito difícil. Numa categoria 12, 14 para baixo, eu acho perfeito. Tanto é que muita gente joga no Y do 14 para baixo. Eu só uso o Y quando eu vejo que o outro time não tem nada, ele só tem pivô. O cara quer jogar no pivô, eu vou Você põe uma dobrinha, né? Também. Eu vou deixar o Y. Agora, se o cara tem drible na ala, o cara é habilidoso e anda junto com a quebra do meio, o Y sempre vai estar atrasado. Sempre. Eu não vejo ninguém... Mas mesmo você tendo esse comportamento de não precisar... Você pode chegar junto com a bola na zona verde, mas você não precisa desarmar. Aí você usa o gatilho que eu falo, que é o desesperar o cara. Ande e para. Quando vem com essa defesa setorial, é justamente para gerar o comportamento, organizar, mais voltado um trabalho para iniciação, voltado lá no 8, 9, 10, para as escolinhas, no escolar principalmente, né, que escolar, o professor monta a equipe lá e põe para jogar, entendeu? Então, é uma forma de organizar, tornar o esporte tão competitivo através de uma estratégia nas categorias iniciantes, que, de certa forma, acho que, de um tempo para cá, todo mundo vem estudando muito lá na base, na iniciação, né? Vem criando muitos jogos bons, mas ficou muito tempo parado aquele jogão de bicão, né? Saía jogando no 8, no 9, né? Transferência para outro lado. Então, assim, essa organização é pautada mais para essas idades. Eu falo para você que quando chega no 16, até o 14 se marca muito, porque a regra também ajuda, né? O cara não pode transitar a bola para o outro lado, né? A partir do 14, já tem a ligação direta, a gente não pode ser um Y ou a primeira linha tão alta, porque senão vai ficar aquele rei de sal, né? Bola toda hora transitando pelo alto. Se o seu back estiver levando vantagem com o pivô, não tem problema. Agora, se ele estiver passando mal, aí tem que baixar, não tem jeito, né? Tem que baixar a linha. Assim, às vezes eu faço o cara, você não vai baixar. Às vezes eu tô no banco, o bebê fala assim, você não vai baixar a defesa. Não, o meu back tá ganhando todos, deixa eu jogar a bola aqui. Isso mesmo. Só concluindo aqui, então, que a gente já vai tem mais um slide. Então, quando chega nessa linha aqui, que eu tomei, na zona amarela, eu tenho como comportamento, além de atrasar, fazer que o jogo do cara do ataque seja construído de uma forma predominante, errada, e favorecendo a minha defesa. E a gente vem conversando, anotando, o pessoal lá, o Cabeça do Rio, aí tem o Danilo na Bradesco também, que vê
quando acontece algumas situações de desconforto para o ataque, que ele não gerou supremacia, superioridade, ele não foi agressivo na continuidade, geralmente a próxima tomada de decisão de reconstrução nunca é correta, principalmente nas menores. Ou é um passe para trás, é um passe de lado, e se eu já estou com atrás da linha da bola e eu já tenho o comportamento de ser agressivo, inclusive na linha da amarela, o cara recebeu de costas, é um gatilho que eu tenho, pode abordar. Usa a tática individual de mão que a gente estava conversando, abordagem, arrasta o cara, a gente pode até fazer a falta. Então a gente cria esse comportamento, né? Recebeu de costas, vai embora. Recebeu de lado, se ainda você teve ainda a vivência e a autonomia de ver se o cara tem o pé canhoto, o pé direito como dominante, ele recebeu a bola no pé errado, vai ainda para cima dele. Tá? Então, é um comportamento. E quando chega lá para finalizar na zona vermelha, que é onde o Mal falou que se sente confortável, né, Mal? Sim. Maurício falou que se sente confortável ficar na zona vermelha lá atrás. Eu e meu time. Linha super defensiva, né? Deixa eu passar aqui. Todo mundo pertinho, né, Maurício? Mas eu não gosto disso. Eu do meio para trás, eu marco forte. Não é que eu jogo nos 10 metros, né? Eu jogo do meio para trás. Eu jogo da amarela como se fosse amarela para vermelha. Então, quando acontece uma ação, eu coloquei uma ação aleatória, né? Só para a gente entender. Entrou na zona vermelha. O que a gente condiciona o nosso aluno, o nosso atleta, parar na frente da bola? Entendeu? Não ficar suscetível ao drible, ao passe, tá? Parar na frente da bola, diminuir aquele espaço de ação do jogador. Se você está um espaço longe, faz com o gatilho de andar e parar. Um passe e para. Para quê? Para fazer com que o atleta do ataque tenha dificuldade de manipular a bola e pensar no que ele vai fazer. Tá? Uma coisa que eu fui convencida, através de vídeos, fechar as pernas. Como a gente estava debatendo no início lá do papo aqui, quantos jogadores tinha como característica fazer o passe entre as pernas, é um gatilho, né? Nessa zona vermelha. Esse passe aí, se for lá para a segunda trave, tiver um jogador posicionado, ninguém vai olhar para quem está fazendo cobertura, ninguém vai olhar para a perna, se está aberto ou não, do seu defensor, da sua equipe que está marcando o jogador da bola. E quem está marcando os jogadores sem a bola, acompanhar sempre os jogadores fechando o corredor central. Então, quando chegou na vermelha, a gente tem esse comportamento. Faz o comportamento do Maurício, abaixa a linha, diminui o espaço. Não, do meio para trás, beleza. E não é que o problema não é os 10 metros ou não. O problema é a compactação de defesa. Eu acho que quando você diminui a quadra, você joga do meio para trás, vamos dizer, de 20 para 40, você joga em 20 metros. A compactação é muito maior. Isso é matemático, né?